Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 26 de abril de 2024. Como Deus poderia ter iniciado seu contato com o mundo? Rubem Aborese sugere que Deus poderia ter aberto uma brecha lá em cima e gritado: "Não é nada disso! Vocês estão no caminho errado!" E depois, com a sua voz de trovão, esboçar uma espécie de mapa para que a humanidade refizesse seu rumo até agradá-lo. Poderia usar anjos que, imitando uma esquadrilha de fumaça, escrevessem no céu, nas várias línguas e idiomas, dialetos, uma mensagem clara na qual compreenderíamos o que Deus queria de nós. Deus poderia enviar também técnicos celestiais, craques na dinâmica de grupos, especialistas em comunicação, que nos dariam aulas sobre a vontade de Deus para nós. Caso tivesse muito irado mesmo conosco, muito zangado com a humanidade, como eu acho que está, poderia reenviar os anjos que atingiram Sodoma e Gomorra. Eles detonariam os grandes monumentos da humanidade e depois do espanto geral, os homens ouviriam uma voz metálica, celestial, ameaçando acabar com tudo na próxima, caso não atentassem para os valores e atitudes que Deus espera e deseja para a humanidade. Bem, mas Deus não fez nada disso. Ele preferiu um caminho mais difícil e menos compreensível. Afinal, ele não queria apenas modificar o nosso comportamento, ele tinha outra coisa em mente. Ele não queria uma obediência cega, fruto do medo. Ele queria que nascesse um homem novo, equilibrado, capaz de se realizar como ser humano e que, por vontade própria, fosse adquirindo sensibilidade, discernimento e amor por ele. Então ele não usou um trovão, chispas no céu, catástrofes ou códigos morais. Deus não queria ser senhor de fantoches, não queria que aceitássemos suas propostas por meio da força. Assim não haveria comunicação, diálogo e amor. Não queria que tivéssemos medo dele, queria que o amássemos. Então ele preferiu nascer entre nós como um de nós. Ele se aculturou, assumiu nossa história como a sua história, os nossos valores como seu valor. As suas lágrimas vieram de um coração tão quebrantado quanto o seu e o meu. Absorveu nossas esperanças como as suas, assumiu os nossos problemas e as nossas dores. Foi pobre e incompreendido como nós. Aprendeu a ser homem sofrendo com os homens, e os homens passaram a ser como ele era. Começaram a ficar fascinados com a sua maneira de ser e agir, julgar, sentir, amar e viver. Ah, se tivessem uma vida como a dele! E ele se identificou conosco a tal ponto que conquistou a nossa identificação voluntária com ele. Assim, as suas ações passaram a ser as nossas, e as nossas as suas. E nós nele e ele em nós. A morte dele é agora nossa. A vitória dele sobre a morte é também a nossa ressurreição. Colocou em nós um pouco de si, suas ideias, sua natureza, e apresentou a sua luz de forma compreensível. Permitiu-nos ensaiar um breve brilho com ele. E nesse processo de identificação, fez com que nós transformássemos em novas criaturas. Assim, não se negou a nós, mas sendo como um de nós, fez-nos experimentar as riquezas da sua graça. E agora, amando-o, desejamos cada vez mais ser como ele. Deus, em Cristo,
veio ser como um de nós para que pudéssemos ser parecidos com ele. João explicou isso assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai. O Deus revelado em Jesus Cristo quer não somente que você entenda a vontade de Deus, mas quer que você a obedeça tão somente por amor a Ele. Que seja assim. Vamos orar? Pai, que história maravilhosa é a história da chegada de Jesus ao mundo e da razão para Ele vir, para nos enriquecer com a Tua graça, com o Teu amor, para Te conhecermos como só é possível conhecer através de relacionamento. Muito obrigado por essa mensagem tão importante. Muito obrigado pela maneira como o Senhor veio ao mundo e a maneira como o Senhor quer habitar em nós e ver nosso amor nascer e se desenvolver por Ti. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com o Teu Filho e que Teu Filho cada vez mais marque as nossas vidas. E tudo isso produza glória ao Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Tenha um resto de semana abençoadíssimo.